Olá, seja muito bem-vindo! 2023 foi um ano cheio de acontecimentos que marcaram o mundo e o país. Um presidente já conhecido dos brasileiros sobe a rampa do Planalto. Lula, após ser condenado e preso, é autorizado a concorrer às eleições e assume o terceiro mandato. O Reino Unido recebeu um novo rei. Charles III assume o lugar que foi por décadas ocupado por sua mãe, a Rainha Elizabeth II. Os ataques da Rússia no território ucraniano não param. Na faixa de Gaza, um novo capítulo após um ataque sangrento do grupo terrorista Hamas. Beatles puderam voltar ao cenário musical com a ajuda da inteligência artificial. A fúria da natureza. Seca, chuva e um calor extremo provocado pelo El Niño. No Brasil, o norte sofre com a falta de água. Já no sul, o excesso dela provoca mortes e destruição. Perdemos a majestade do futebol, o Rei Pelé, e a rainha do rock nacional, Rita Lee. A partir de agora, eu te convido para revermos de janeiro a dezembro os principais fatos que marcaram 2023. O ano começou com o ex-presidente Lula assumindo o terceiro mandato. O líder do Partido dos Trabalhadores, que havia sido condenado e preso por corrupção na Operação Lava Jato, retorna ao poder após o Supremo descondenar o ex-presidente e permitir que ele concorresse à eleição. Um começo de ano tenso e agitado na política, com os ataques de 8 de janeiro. A natureza mostrou sua força com seca no norte e enchentes no sul. E no Supremo Tribunal Federal, uma vitória para os indígenas. Em parceria com a agência France Press, começamos relembrando os principais fatos no país em 2023. 2023, o ano em que a democracia brasileira foi atacada. Em 1º de janeiro, a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou a volta do líder ao poder. Representantes do povo brasileiro, incluindo um indígena, um menino negro, um metalúrgico, uma cozinheira, um artesão, um professor, um jovem com deficiência, entre outros, e até mesmo a cachorra Resistência, subiram a rampa do Planalto em uma cena marcante. Empossado pela terceira vez no cargo, o petista prometeu reconstruir o país sobre as ruínas deixadas pelo antecessor, Jair Bolsonaro, e já nas primeiras horas, assinou vários decretos para reverter medidas que facilitavam o acesso às armas e reforçar as instituições ambientais na Amazônia. Uma semana depois, Brasília foi palco de um ataque sem precedentes. Após meses acampados na capital federal em protesto ao resultado das eleições, apoiadores de Bolsonaro invadiram as sedes dos três poderes. Peças como um relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808 e uma obra de arte do pintor brasileiro de Cavalcante viraram alvos da fúria de participantes do ato. As forças de segurança tiveram dificuldade para retirar os manifestantes dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte, um cenário catastrófico. Ao todo, mais de 1.500 pessoas foram detidas, das quais 600 foram libertadas na mesma semana. Em setembro, o STF começou a julgar individualmente os primeiros réus dos atos golpistas, com penas que poderiam alcançar até 30 anos de prisão. Até o final de novembro, 25 pessoas já haviam sido condenadas. Autoridades também buscaram identificar os responsáveis intelectuais pela invasão. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, no fatídico 8 de janeiro, Anderson Torres, foi exonerado no mesmo dia e teve a prisão decretada ao longo da semana pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi suspenso do cargo. Ao longo do ano, a rebelião, que Lula classificou como uma tentativa de golpe de Bolsonaro e apoiadores, teve mais desdobramentos no Legislativo e Judiciário. A Procuradoria-Geral da República pediu e o STF acatou a inclusão do ex-presidente no inquérito que apura a instigação e autoria intelectual dos atos antidemocráticos.
uma comissão parlamentar mista de inquérito concluiu os trabalhos com um relatório que responsabilizou o líder de extrema-direita como autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro. O ano foi marcado por problemas de Bolsonaro na justiça. O ex-presidente desembarcou no Brasil em março, depois de ter deixado o país em dezembro, antes do final de seu mandato. Enquanto estava nos Estados Unidos, um escândalo tomou as páginas dos noticiários. Um pacote de joias e diamantes, presenteado pela Arábia Saudita e avaliado em 16 milhões de reais, teria entrado no país dentro da mochila de um funcionário do Ministério de Minas e Energia que voltava de viagem oficial ao Oriente Médio. O caso evoluiu para uma investigação sobre um possível esquema de venda de presentes oficiais recebidos de países estrangeiros para enriquecimento ilícito, o que poderia configurar crime de lavagem de dinheiro e peculato, apropriação de patrimônio público, passíveis de prisão. Bolsonaro e a mulher, Michele, optaram por ficar em silêncio em depoimento à Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a quebra de sigilo bancário do casal. Até dezembro, o ex-presidente foi condenado somente no Tribunal Superior Eleitoral. A corte o considerou culpado por abuso de poder pelos questionamentos feitos, ainda no cargo, sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas com informações falsas durante uma reunião com embaixadores, meses antes de ser derrotado por Lula. O mesmo tribunal voltaria a declarar o ex-presidente inelegível também por abuso de poder, desta vez por usar para fins eleitorais as celebrações do bicentenário da independência em 7 de setembro de 2022. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Após 12 anos fora da presidência, Lula passou o ano em busca de reconstruir o país, como sinalizou na posse. Políticas consagradas nos anos de PT voltaram a ser implementadas, como um Bolsa Família repaginado, a retomada do programa Mais Médicos e um novo PAC. O reposicionamento do Brasil na política mundial também foi uma marca deste primeiro ano do terceiro mandato do petista. Foram várias viagens internacionais e encontros com lideranças como o presidente americano Joe Biden e o colega chinês Xi Jinping. O líder brasileiro também participou de diversos fóruns multilaterais, como a reunião do G7 no Japão e do G77 em Cuba. O Brasil também sediou encontros regionais, em que presidentes sul-americanos discutiram questões como integração e preservação da Amazônia. A maior floresta tropical do planeta teve um 2023 marcado por tragédias particulares. Logo no início do ano, Lula esteve na reserva indígena Yanomami, onde se deparou com o povo originário sofrendo com desnutrição e doenças como malária e pneumonia. O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública para enfrentar a crise na região e um hospital de campanha foi montado em Boa Vista, capital de Roraima. A Polícia Federal abriu uma investigação por possível genocídio contra os indígenas da etnia, apontando para as ações e omissões dos funcionários públicos e ex-dirigentes de saúde durante o governo de Jair Bolsonaro. Uma grande operação também foi colocada em prática para expulsar garimpeiros ilegais acusados de fazer parte da rede de criminosos que desencadeou a crise humanitária em terras Yanomami. Agentes do IBAMA, com apoio da FUNAI e da Força Nacional de Segurança Pública, apreenderam e destruíram material de apoio à atividade extrativista, como barcos, helicóptero, trator de esteira, geradores, entre outros itens. Milhares de garimpeiros abandonaram a região. No segundo semestre, uma forte estiagem levou vários municípios do Amazonas a declarar situação de emergência, causando prejuízo às comunidades que dependem da pesca. A seca também impactou os estados vizinhos, Rondônia e Acre. A região sofre com os efeitos do fenômeno El Niño, que reduz a formação de nuvens e a incidência das chuvas. Depois da seca, o fogo. Mesmo com índices oficiais apontando uma forte redução nos níveis de desmatamento em comparação com os anos anteriores, a fumaça de queimadas na Amazônia chegou a Manaus, capital do Amazonas. Ao sul do bioma, incêndios fora de controle castigaram o Pantanal brasileiro, a maior área úmida do mundo. Especialistas afirmam que a principal responsável pelo incêndio no Pantanal é a ação humana, mas uma seca excepcional contribuiu para agravar o problema.
A fauna sofreu danos irreparáveis, com vários animais mortos e voluntários se esforçando para salvar o máximo de vida selvagem possível. No outro extremo do país, a região sul passou o ano sofrendo com fortes chuvas. O Rio Grande do Sul decretou calamidade pública em setembro, após dezenas de mortes registradas na passagem do ciclone. No mês seguinte, o estado vizinho de Santa Catarina teve mais de 100 cidades atingidas por enchentes. O episódio mais triste foi registrado em pleno carnaval na cidade paulista de São Sebastião. As tempestades que atingiram o litoral norte do estado deixaram mais de 60 mortos. Famílias em desespero, escolas sob ataque. Em abril, um homem de 25 anos matou com uma machadinha 4 crianças em uma creche particular em Blumenau, Santa Catarina. No Paraná, um ex-aluno invadiu uma escola e 2 adolescentes foram mortos a tiros. Em São Paulo, pelo menos 2 casos foram registrados, com uma aluna e uma professora mortas. A violência também deixou sua marca no Rio de Janeiro, onde operações policiais no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e no Complexo da Penha deixaram vários mortos. O assassinato de 3 médicos que participariam de um congresso na Barra da Tijuca chocou o país. O grupo estava em um quiosque na praia quando foi surpreendido por atiradores. A principal linha de investigação da polícia apontou que os médicos teriam sido mortos por engano. Em outubro, a zona oeste da capital fluminense foi palco de um dia de terror. Pelo menos 35 ônibus e um trem foram queimados a mando de criminosos. Os ataques foram em represália à morte do homem apontado como número 2 na hierarquia de uma das principais milícias da cidade, morto durante uma troca de tiros com policiais civis. Brasileiros no exterior foram vítimas de um outro tipo de violência, a da guerra. Com o conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio, dezenas de brasileiros foram repatriados pelo Itamaraty. Um primeiro grupo de cidadãos vindo de Israel desembarcou em Brasília poucos dias após o início das hostilidades. Na sequência, foi a vez dos que moravam na Cisjordânia, e somente mais de um mês depois do começo da guerra, brasileiros e parentes que moravam na faixa de Gaza conseguiram retornar ao país. No campo das artes, 2 perdas irreparáveis. A cantora e compositora Rita Lee, considerada por muitos a rainha do rock brasileiro, morreu aos 75 anos. 2 anos antes, a artista foi diagnosticada com câncer de pulmão e chegou a anunciar uma remissão da doença. O dramaturgo e diretor Zé Celso, um dos maiores expoentes do teatro brasileiro, também morreu aos 86 anos, após um incêndio em seu apartamento. Fundador do Teatro Oficina, onde desafiou a censura da ditadura militar, o artista chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu às queimaduras que tomaram grande parte do seu corpo. Em um momento histórico, o escritor e ambientalista Ailton Krenak se tornou o primeiro representante indígena a ingressar na Academia Brasileira de Letras. A instituição destacou que a eleição reafirma o compromisso em promover a diversidade e a inclusão na literatura nacional. O líder indígena chamou a atenção da mídia em 1987, quando discursou na tribuna da Assembleia Constituinte a favor de leis para proteger as comunidades indígenas, com o rosto pintado de preto com tinta de jenipapo. Mais de 30 anos depois, os povos originários conseguiram uma grande vitória na disputa pela demarcação de terras. Após anos de análises e debates, o STF formou maioria e rejeitou o marco temporal defendido pelo poderoso lobby agropecuário. A tese só reconhece como territórios indígenas aqueles ocupados pelos povos originários quando a Constituição foi promulgada, em 1988. Mas a questão deixou o Judiciário e migrou para o Legislativo, com o Senado aprovando um projeto de lei que estabelecia uma regra que contraria a decisão do Supremo. O presidente Lula vetou o ponto central do PL, mas sancionou trechos que reforçam a transparência do processo de demarcação, a participação dos estados e municípios, regulamentam o acesso à terra indígena de servidores e validam a importância de atividades econômicas produtivas.
primeiro semestre de 2023 foi marcado por um evento histórico, a cerimônia de coroação de Charles III. Na religião, houve a despedida do Papa Bento XVI, sepultado em janeiro. Na geopolítica, um balão acirrou os ânimos entre Estados Unidos e China. A natureza mostrou sua fúria com um terremoto mortal na Turquia e na Síria. Além disso, o calor e os incêndios não deram trégua. 6 de maio de 2023, uma data histórica e inesquecível para milhões de súditos da monarquia britânica. O rei Charles III, que tinha subido ao trono em setembro, após a morte da mãe Elizabeth II, foi coroado. O mundo viu uma cerimônia memorável. Mais de 2.000 convidados, entre eles uma centena de chefes de Estado, o Reino Unido mostrou uma tradição secular, mas que não acontecia há décadas. A coroa de Santo Eduardo não era utilizada desde a coroação de Elizabeth, há 70 anos. E polêmicas envolvendo a família real não faltaram. No começo do ano vazaram trechos do livro O que Sobra, a controversa autobiografia do príncipe Harry. Ele relata que fez uso de cocaína quando tinha 17 anos e que matou 25 pessoas durante missões militares no Afeganistão. O mau relacionamento com William também é bastante explorado no livro. Harry diz que foi agredido pelo irmão durante uma discussão em 2019. Na França, 2023 foi marcado por protestos em massa. Uma onda de manifestações começou em meio à indignação pelo assassinato de Nahel. O jovem de 17 anos foi atingido por um tiro a queima-roupa disparado por um policial durante um controle de trânsito em Nanterre. Foram várias noites de protestos violentos. A reforma da Previdência também levou multidões às ruas da França. As mobilizações resultaram em confrontos com a polícia, vandalismo e muitos presos. Mas o presidente francês, Emmanuel Macron, acabou promulgando em abril a reforma impopular. Na Itália, multidões se reuniram para uma despedida. Em janeiro, o mundo disse adeus ao Papa Emérito Bento XVI, o primeiro a renunciar em mais de 600 anos. O Papa Francisco chegou de cadeira de rodas para presidir o funeral solene realizado na Praça São Pedro. A cerimônia foi acompanhada por milhares de fiéis e personalidades do mundo todo no Vaticano. A saúde de Francisco voltou a despertar preocupações. No final de março, o Santo Padre passou 4 dias no Hospital Gemelli, em Roma, por causa de uma bronquite infecciosa. 2 meses mais tarde, o líder católico voltou a ser internado. O pontífice passou por uma cirurgia de hérnia abdominal. Saiu dias depois sorrindo. O Papa continuou suas viagens, e foram várias. Na África, celebrou uma missa para mais de 1 milhão de fiéis na República Democrática do Congo. Na mesma viagem, o argentino ainda esteve no Sudão do Sul. No segundo semestre, Francisco foi à Ásia, onde visitou a Mongólia, país com poucos fiéis católicos, mas que faz fronteira com China e Rússia, potências que o Vaticano tenta se aproximar. O ano foi marcado por tragédias nas ferrovias. Na Índia, a pior catástrofe ferroviária das últimas décadas deixou 275 mortos e mais de 1.000 feridos. Falhas no sistema de sinalização provocaram uma colisão entre um trem de passageiros com outro de cargas. Ainda na Índia, uma imagem impressionante. Um soldado salvou um passageiro de ser puxado para baixo de um trem em uma estação da cidade de Purnia, no estado de Bihar. Na Grécia, um acidente que ocorreu na linha que liga Atenas a Tessalônica deixou 57 mortos, gerando fortes protestos contra o sucateamento das ferrovias gregas. No
Paquistão, 34 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no descarrilamento de um trem no sul do país. A natureza mostrou sua fúria. Em fevereiro, um terremoto de magnitude 7,8, seguido horas depois por outro tremor, provocou uma enorme tragédia na Turquia, 48 mil mortos e 105 mil feridos. Também destruiu ou inutilizou 214 mil edifícios, alguns com mais de 10 andares, em 11 das 81 províncias turcas. O sismo também causou grandes danos na Síria, onde as autoridades estimaram o número de mortos em quase 6 mil pessoas. Prédios inteiros vieram abaixo. As equipes de resgate trabalharam dia e noite em busca de sobreviventes. Foi uma luta contra o tempo e o frio. Entre tantas perdas e histórias tristes, também houve momentos de alegria a cada resgate bem-sucedido. Como no caso da pequena Ellen, de 7 meses, encontrada viva após passar 68 horas soterrada. Ou de Abir, a jovem de 25 anos foi resgatada viva depois de passar mais de uma semana sob escombros. Em 2023, o planeta esquentou ainda mais. Segundo o Observatório Europeu Copérnicos, provavelmente será o ano mais quente da história. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o colapso climático começou. Ondas de calor tomaram conta de várias regiões. A superfície dos oceanos teve o mês de maio mais quente já registrado. Julho bateu outro recorde. Foi o que teve a maior temperatura já observada em nosso planeta. O calor, a seca e ventos fortes foram alguns dos ingredientes para incêndios devastadores na Grécia e no Canadá. O país da América do Norte sofreu com a onda de incêndios mais devastadora já registrada. A fumaça dos incêndios chegou aos Estados Unidos e afetou a vida de moradores em cidades como Washington e Nova York. Um artefato militar ou um aparelho meteorológico? Na verdade, era um balão chinês que circulou livremente pelo espaço aéreo dos Estados Unidos, até que o governo americano mandou derrubá-lo. O incidente despertou tensões nas relações entre Pequim e Washington. A China negou que o balão tivesse como objetivo coletar informações de inteligência e disse que o equipamento havia se desviado de sua rota ao entrar no espaço aéreo americano. Ainda no espaço, Rússia e Japão tentaram, mas foi a Índia que conseguiu pousar uma sonda na Lua. Os indianos se tornaram o primeiro país a pousar uma nave perto do Polo Sul lunar e a quarta nação a concretizar uma alucinagem. Na corrida espacial, 2023 foi de boas e más notícias para empresas privadas. Para a SpaceX, do magnata Elon Musk, um fracasso. O foguete Starship, o mais poderoso já construído, explodiu durante o primeiro voo de teste do propulsor projetado para enviar astronautas à Lua ou Marte. Para a Virgin Galactic, um sucesso. Os primeiros turistas espaciais transportados pela empresa americana chegaram ao espaço. Continente que tem algumas das nações mais pobres do mundo, foi palco de confrontos armados e golpes de Estado. No Sudão, um conflito começou em abril entre o exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e as paramilitares forças de apoio rápido, lideradas pelo general Mohamed Daglo. Centenas de pessoas morreram e mais de 1 milhão fugiram de casa. No Gabão, um golpe de Estado. Militares anunciaram uma mudança de regime após as eleições presidenciais. Havia vencido o presidente Ali Bongo, que estava no poder há 14 anos. Mais um ano chega ao fim e em muitas regiões do planeta, a paz ainda é um sonho distante.
2023 terminou com mais uma guerra impactando a vida de milhares de pessoas. O conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas é o que você vai ver no próximo vídeo. Israel e o grupo terrorista Hamas abriram um novo capítulo em uma guerra na faixa de Gaza, onde milhares de pessoas morreram sob bombardeios quase diários, interrompidos por uma breve trégua entre as partes. O conflito entre Rússia e Ucrânia vive um impasse, meses após a morte do líder do grupo Wagner em um acidente depois de uma rebelião frustrada contra o Kremlin. A natureza mostrou sua fúria com terremotos devastadores no Afeganistão e Marrocos e com enchentes principalmente na Líbia. E os fãs de Beatles puderam celebrar o lançamento de uma nova faixa do quarteto de Liverpool com a ajuda da inteligência artificial. Um antigo conflito ganhou um novo e triste capítulo no segundo semestre deste ano. Israel prometeu aniquilar o Hamas após militantes do grupo invadirem o território do país em 7 de outubro. Os combatentes islamistas atravessaram a fronteira a partir da faixa de Gaza e deixaram, segundo autoridades israelenses, 1.200 mortos, além de levar 240 pessoas sequestradas para o enclave. Entre as vítimas, 3 brasileiros que participavam de um festival de música eletrônica foram assassinados. Logo na primeira semana de guerra, autoridades israelenses cortaram o fornecimento de água, comida, medicamentos e eletricidade para o território palestino, um cerco total criticado por ONGs de direitos humanos e pela ONU. Líderes globais viajaram até Tel Aviv para manifestar apoio ao direito de autodefesa israelense, como o presidente americano Joe Biden, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e o chanceler alemão Olaf Scholz. Mas muitos também sinalizaram a importância de se respeitar o direito internacional. Foram 2 semanas completas até os primeiros caminhões com ajuda humanitária entrarem a partir do Egito pela passagem de Rafah, único posto de fronteira que não é controlado por Israel. Após 20 dias de bombardeios diários contra a faixa de Gaza, que atingiram escolas administradas pela ONU, hospitais, mesquitas e campos de refugiados, o exército israelense iniciou uma operação terrestre. Militares divulgaram vídeos em que mostraram túneis subterrâneos que seriam usados pelo Hamas, depósitos de armas e laboratórios de fabricação de mísseis. Segundo Israel, o subsolo de mesquitas e de hospitais como o Al-Shifa, maior centro médico de Gaza, seriam postos de comando do movimento islamista. O Ministério da Saúde do Hamas contabilizava quase 15 mil mortos em 7 semanas de conflito, enquanto a ONU indicava mais de 2/3 dos 2,4 milhões de habitantes deslocados. Mais de 1 mês e meio depois do início da guerra, uma trégua foi alcançada entre as partes. O texto determinava a soltura de pelo menos 50 pessoas sequestradas, mulheres e crianças, em troca da libertação de 150 palestinos prisioneiros em Israel. Inicialmente prevista para 4 dias, a trégua foi estendida dentro de um dispositivo de que para cada 10 reféns adicionais libertados, haveria um dia extra de trégua. A evolução do conflito entre Israel e Hamas para uma possível guerra regional com outros países envolvidos não se concretizou, apesar de hostilidades pontuais, como bombardeios entre Israel e facções que ocupam o sul do Líbano e tensões com os rebeldes Houthis do Iêmen. A guerra no Oriente Médio ligou o sinal de alerta na Ucrânia. Após mais de 1 ano e meio de confrontos com a Rússia, com países ocidentais fornecendo equipamentos como caças F-16, tanques Abrams e Leopard, além de munições de fragmentação e urânio empobrecido, as atenções passaram a ser divididas. Apesar da ajuda militar, a contraofensiva ucraniana de meados deste ano fracassou diante da solidez das linhas de defesa russas. O principal comando militar da Ucrânia já admitiu que os combates chegaram a um impasse. À medida que o inverno se aproxima, Kiev teme uma nova campanha massiva de bombardeios russos contra infraestruturas energéticas, uma situação semelhante à do inverno de 2022, quando milhões de pessoas ficaram sem eletricidade em meio a uma onda de frio. Um terceiro conflito também marcou o segundo semestre de 2023.
uma ofensiva relâmpago lançada pelo Azerbaijão contra o território separatista de Nagorno-Karabakh deixou centenas de mortos e forçou a retirada da maioria dos 120 mil moradores da região. Os armênios que ocupavam o território anunciaram a dissolução da República Separatista a partir de 1º de janeiro de 2024. A região montanhosa, dentro das fronteiras internacionais do Azerbaijão, era alvo de disputas desde a dissolução da União Soviética. As negociações sob mediação internacional para um acordo de paz ainda não haviam terminado até o final de novembro. A queda de um avião que fazia o trajeto entre Moscou e São Petersburgo matou lideranças do grupo Wagner, entre elas seu líder, Yevgeny Prigozhin. O acidente aconteceu 2 meses depois de uma rebelião frustrada, em que mercenários chegaram a capturar brevemente locais militares no sul da Rússia antes de seguirem para Moscou. Prigozhin desistiu rapidamente do motim e encerrou o movimento com um acordo que previa sua partida para Belarus. Apesar das insinuações de alguns líderes ocidentais sobre a possibilidade de o Kremlin ter ordenado a morte do antigo aliado, o governo russo nega qualquer envolvimento com o episódio. Nos Estados Unidos, Donald Trump fez história em meio a vários processos que responde na justiça, 4 deles criminais. Pela primeira vez em mais de 100 anos, um ex-presidente foi intimado a depor em sua própria defesa em um julgamento. Em novembro, em Nova York, o republicano se defendeu das acusações de ter inflado de forma colossal o valor de seus ativos imobiliários para seduzir bancos e negou qualquer fraude. No estado da Geórgia, onde responde a acusações de interferência eleitoral, o magnata foi fichado na prisão do condado de Fulton, em Atlanta. Sua mugshot, foto de identificação de pessoas que são fichadas na justiça, foi tirada durante uma breve detenção, que durou menos de 30 minutos. O bilionário pagou uma fiança de $200 mil, quase R$1 milhão. 2023 foi um ano de perdas nas artes. Milan Kundera, escritor tcheco, naturalizado francês, autor de A Insustentável Leveza do Ser, morreu aos 94 anos. Nos Estados Unidos, Tony Bennett, o último de uma geração de cantores americanos cujo espírito alegre uniu gerações e o tornou autor de sucessos por 7 décadas, morreu aos 96 anos. Outra lenda da música se despediu neste ano, a 8 vezes vencedora do Grammy, Tina Turner. A cantora morreu aos 83 anos, na Suíça, onde viveu por quase 30 anos. O eterno Chandler, da comédia televisiva Friends, o ator Matthew Perry, morreu aos 54 anos. Segundo a imprensa americana, ele teria sido encontrado na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles, sem sinais de qualquer ato criminoso. O pintor e escritor colombiano Fernando Botero, um dos artistas latino-americanos mais influentes do século XX, famoso pelas figuras opulentas que pintava e esculpia, morreu em Mônaco, onde morava parte do ano, aos 91 anos. Seu corpo foi levado para a Colômbia, onde foi sepultado após uma semana de despedidas e homenagens. Considerado um dos principais nomes da diplomacia dos Estados Unidos no período pós-Segunda Guerra Mundial, o ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger morreu aos 100 anos. Até poucos meses antes, ele seguia com responsabilidades nos assuntos internacionais, como quando em julho viajou para Pequim para se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. Na Itália, o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos, após uma história de sucesso à italiana, marcada por escândalos entre a glória e a decadência. O magnata, presente na vida pública por décadas, deixou sua marca na política, economia, sociedade e futebol. Terremotos mortais. A região de Marrakech, uma das principais cidades marroquinas, foi fortemente abalada por um tremor de magnitude estimada entre 6,8 e 7, o mais forte já registrado no país, deixando quase 3.000 mortos e mais de 5.600 feridos. O Afeganistão, que vive uma grave crise humanitária desde a retirada generalizada da ajuda internacional após o retorno dos talibãs ao poder, sofreu com uma série de terremotos. Autoridades locais informaram que um abalo sísmico de magnitude 6,3, seguido por 8 tremores secundários, deixou mais de 1.000 mortes no oeste do país.
A natureza também mostrou sua força na Líbia. A passagem da tempestade Daniel deixou quase 4.000 mortos e milhares de desaparecidos. Inundações devastaram a cidade de Derna, onde o rompimento de 2 barragens gerou um fluxo semelhante a um maremoto, o que ocasionou a devastação de bairros inteiros, com milhares de pessoas sendo arrastadas para o mar. Tempestades também atingiram outros países como Índia, Vietnã e Grécia. China e Hong Kong viveram as maiores chuvas registradas nos últimos 140 anos. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas ficaram presas por dias no famoso festival Burning Man, isolado após o fechamento de estradas por conta de temporais. Mas foi o calor registrado no segundo semestre que chamou a atenção de especialistas. De junho a outubro, o mundo bateu recordes mensais de temperatura para esse período do ano. Segundo o Observatório Europeu Copérnicos, 2023 deve superar o recorde anual de 2016, o ano mais quente já registrado. As temperaturas elevadas são acompanhadas por secas que provocam fome, incêndios devastadores e furacões de intensidade incomum. O Canadá viveu uma temporada histórica de queimadas este ano, com mais de 18 milhões de hectares arrasados e 200 mil pessoas deslocadas. Em agosto, um incêndio no Havaí destruiu quase completamente a cidade turística de Lahaina, no Maui, deixando quase 100 mortos. A Grécia foi gravemente atingida por incêndios florestais, incluindo o maior já registrado na União Europeia, em Evros. As chamas, alimentadas por uma onda de calor, ainda devastaram as ilhas turísticas gregas de Rhodes e Corfu e outras áreas da bacia do Mediterrâneo, como a Argélia ou a ilha italiana da Sicília. Objetivo: a Lua. O satélite natural da Terra está mais uma vez no centro da corrida espacial. A sonda russa Luna 25, a primeira missão lunar de Moscou desde 1976, caiu no polo sul da Lua, alvo de muito interesse por conter água congelada. A NASA conta com o foguete Starship desenvolvido pela SpaceX de Elon Musk para suas missões Artemis, que querem levar astronautas à Lua em 2025 pela primeira vez desde 1972. Após uma explosão em abril, um segundo teste foi realizado em novembro. Na ocasião, o módulo superior do foguete chegou ao espaço antes que uma anomalia provocasse uma nova explosão. Na medicina, um procedimento inédito. Cirurgiões de Nova York realizaram o primeiro transplante de um olho inteiro do mundo, embora ainda não se saiba se o paciente vai recuperar realmente a visão. A cirurgia inovadora consistiu em extrair parte do rosto e todo o olho esquerdo de um doador e inseri-los no receptor. Transplantar um olho inteiro foi durante muito tempo o santo graal da ciência médica. E embora os cientistas tenham tido certo sucesso em ratos, aos quais devolveram parcialmente a visão, nunca antes a operação foi realizada em uma pessoa viva. Na área de tecnologia, o adeus ao pássaro azul. Poucos meses após adquirir o Twitter por 44 bilhões de dólares, Elon Musk decidiu reformar a imagem da empresa, que foi rebatizada de X. Outras mudanças foram anunciadas, como a possibilidade de fazer chamadas de áudio e vídeo a partir da plataforma, sem a necessidade de um número de telefone. A nova direção da rede social pretende transformar o X em um aplicativo universal, semelhante ao WeChat da China, que permitirá aos usuários socializar e gerenciar suas finanças. Em uma nova demonstração de que veio para ficar e romper barreiras, a utilização da inteligência artificial permitiu o lançamento de uma nova música dos Beatles. Now and Then, escrita e cantada pela primeira vez por John Lennon em 1978, foi finalizada pelos companheiros Paul McCartney e Ringo Starr, com alguma ajuda da tecnologia.
A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai relembrar os principais fatos que marcaram a América Latina em 2023. Problemas econômicos e eleições das mais calmas até as mais agitadas. E os acontecimentos esportivos com a morte do Rei Pelé e de Roberto Dinamite. E a vitória do Fluminense na Libertadores da América. É depois do intervalo, nós voltamos já. O que conecta você? O que te faz vibrar, sorrir, se emocionar? Se o que te conecta são os fatos, você precisa estar sempre bem informado. Se o que te aproxima é a música, você precisa relembrar os sucessos e conhecer o novo. Agora, se o que te aproxima é o desafio, você precisa se aventurar por coisas novas, conhecer lugares, culturas e curiosidades. O nosso DNA é digital. Por isso, temos o compromisso de juntos criarmos uma conexão ainda maior. Com uma linguagem inovadora, conteúdos diversificados e alta tecnologia empregada, alcançamos milhares de pessoas em todos os estados do país. Na TV por assinatura, no streaming, nas Smart TVs ou nos smartphones, onde e quando você quiser, pode acompanhar a nossa programação. Nos últimos anos, conquistamos espaços importantes em todas as mídias, produzindo conteúdos relevantes que fazem você se atualizar, conhecer, se inspirar, se animar e se emocionar. Seja pela credibilidade e força do alcance da TV, pela proximidade e descontração da internet ou pela agilidade das plataformas digitais, sem barreiras, conseguimos conversar com milhões de pessoas todos os dias que, assim como nós, são movidas a desafios, são plurais, inovadoras e buscam estar conectadas todo dia. O ano de 2023 reservou para a América Latina crises políticas, desastres naturais e eleições, das mais tranquilas às mais agitadas. Na Colômbia, um resgate de 40 dias comoveu o continente. Quero apresentar ao presidente electo Javier Milei. Se no Brasil o início de 2023 marcou o fim de um governo de um presidente de extrema-direita que se disse alheio à política para chegar ao poder, o final do ano reservou uma vitória surpreendente para este campo político na América Latina. Após aparecer como azarão nas primárias de agosto, o libertário Javier Milei conseguiu angariar apoiadores ao longo da campanha e alcançou o segundo turno contra o então ministro da Economia, Sérgio Massa. O autodeclarado anarcocapitalista conseguiu o apoio da direita da candidata derrotada Patrícia Bullrich e do ex-presidente Maurício Macri, fundamentais para a vitória em 19 de novembro. As alianças também vão ser importantes para a governabilidade do presidente, cujo partido possui apenas 38 assentos dos 257 da Câmara. O antissistema, crítico dos peronistas e liberais que se alternam no poder há 20 anos, promete uma terapia de choque para a terceira maior economia da região, com privatizações, cortes nos gastos públicos e a supressão do Banco Central. A vitória foi recebida com protestos de alguns setores da sociedade argentina. As Mães da Praça de Maio, organização que luta por informações sobre os desaparecidos na ditadura, denunciaram o negacionismo do futuro governo Milei em relação aos crimes dos militares no poder. Eleições também foram realizadas no Paraguai, mas com um sentimento geral de continuidade. Santiago Peña assumiu como governante mais jovem da era democrática no país e com o desafio de tirar a imagem de pupilo do ex-presidente Horácio Cartes. Aos 44 anos, ele substitui Mário Abdo Benítez, também do Partido Colorado. Por outro lado, os equatorianos foram às urnas para definir um presidente para um curto período, depois de uma grande crise política que levou à renúncia de Guillermo Lasso. Uma suspeita de corrupção contra o então mandatário levou à aprovação de um julgamento político no Congresso controlado pela oposição.
Encurralado, Lasso recorreu à chamada morte cruzada, dissolvendo o legislativo para evitar a destituição. Eleições antecipadas para terminar o atual mandato foram convocadas e vencidas por Daniel Noboa, de 35 anos, o mais jovem a assumir o cargo no país. Filho de um magnata da banana, ele vai precisar superar a grande onda de violência no país. Durante o processo eleitoral, o governo chegou a precisar decretar estado de exceção depois do assassinato de Fernando Villavicencio. Ex-deputado feroz na luta contra a corrupção, ele foi vítima de um atentado há poucos dias do pleito. Os equatorianos também precisaram lidar com uma onda de violência ligada ao tráfico de drogas nas prisões. Somente na penitenciária de Guayaquil, vários episódios foram registrados em um curto espaço de tempo, com mais de 20 mortos. Cerca de 1.500 soldados foram convocados para invadir o local e retomar o controle do presídio. Os presídios também foram pauta na Venezuela, onde autoridades fizeram operações para retomar o controle de várias penitenciárias tomadas por grupos criminosos, especialmente pelo Trem de Aragua. A violência explodiu pouco mais ao norte, no Haiti, onde a ONU denunciou um aumento alarmante da violência. Em meados de novembro, o parlamento do Quênia aprovou o envio de 1.000 agentes para o país para liderar uma missão apoiada pelas Nações Unidas com o objetivo de restaurar a paz. Grupos violentos controlam cerca de 80% do território da capital Porto Príncipe e o número de crimes graves bateu recordes. El Salvador também executa uma grande cruzada contra a violência urbana e apresentou uma mega prisão para 40.000 membros de gangues, alvo de uma intensa ofensiva do governo do polêmico e personalista Nayib Bukele. O país chegou a aprovar uma lei para permitir o julgamento coletivo de membros de gangues, o que foi criticado por organizações de defesa dos direitos humanos. Como se não bastassem as mazelas humanas abrirem ainda mais as veias da América Latina, a região sofreu com fenômenos climáticos extremos, intensificados pelo aquecimento global. Logo no começo do ano, o governo chileno precisou decretar toque de recolher noturno nas áreas mais atingidas pelos incêndios florestais no centro-sul. As chamas causaram mais de 20 mortes e pelo menos 2.000 feridos. Mais de 300.000 hectares foram devastados nas regiões de Ñuble, Biobío, La Araucánia e Maule. Semanas depois, foi a vez do norte da Argentina sofrer com os efeitos das queimadas. A província de Corrientes teve centenas de milhares de hectares consumidos pelas chamas. O país enfrentou uma grande estiagem e foi atingido por uma onda de calor recorde, o que contribuiu para os incêndios. A seca também foi intensa no Uruguai, que viu o reservatório de Canelón Grande, a pouco mais de 60 quilômetros de Montevidéu, ficar praticamente sem água. O local era usado para abastecer uma das principais infraestruturas de distribuição de água potável, conhecida como Águas Corrientes, que serve a zona metropolitana da capital, onde vive mais da metade dos uruguaios. Autoridades realizaram diversas obras e correm contra o tempo para solucionar a crise hídrica que já se alastra por anos. A força da natureza também foi arrasadora em Acapulco, balneário mexicano que sofreu com a passagem do furacão Otis. O fenômeno atingiu o solo com ventos de até 270 km por hora na madrugada de 25 de outubro. Mesmo semanas depois, militares continuavam a busca pelos desaparecidos, estimados em mais de 30, além dos quase 50 mortos. Além das vítimas, os danos materiais foram enormes. Depois de saques de moradores, grande parte dos comércios encontrou dificuldades para reabrir e foram obrigados a permanecer semanas sem atividade. Na Colômbia, um drama que comoveu o país terminou com um final feliz. 4 crianças indígenas que ficaram perdidas por 40 dias na floresta amazônica foram encontradas com vida e bem na medida do possível. Leslie, de 13 anos, Solane, de 9, Tien Nuriel, de 5 e Christian, de apenas 1 ano, indígenas da comunidade Huitoto, viajavam acompanhados de 3 adultos, entre eles a mãe, em um avião que caiu na densa selva em 1º de maio. Todos os adultos morreram. Durante 40 dias, as crianças conseguiram sobreviver vagando pela floresta, onde vivem onças, pumas, cobras venenosas e diversos outros tipos de ameaças. De acordo com socorristas, Leslie, a mais velha, foi responsável por cuidar dos mais novos e coordenar a vida dos irmãos enquanto esperavam pelo resgate, que finalmente veio e emocionou a Colômbia.
O ano de 2023 foi marcado pela perda de tração da economia da China, a segunda maior do mundo. Nos Estados Unidos, uma greve no setor automobilístico teve o histórico apoio do presidente da República. Na Argentina, a inflação e a dívida concentraram as atenções. O país ganhou um novo presidente e a esperança em um cenário econômico melhor. No Brasil, os juros começaram a cair e, para surpresa de muitos, a reforma tributária foi finalmente aprovada, mas com muitas críticas. A palavra é ChatGPT. O recurso de inteligência artificial que simula a linguagem humana ajudou a popularizar a tecnologia e impactou vários setores da economia. A chamada inteligência artificial generativa, que é capaz de criar sem recursos humanos, criou um frenesi entre as ações do setor de tecnologia nos Estados Unidos. Destaque para os papéis de fabricantes de componentes e peças estruturais, como semicondutores. As ações da empresa de semicondutores NVIDIA, por exemplo, mais que dobraram de valor. Os juros continuaram altos. Nas principais economias, houve aumento das taxas em meio a uma inflação persistentemente alta. Nos Estados Unidos, os juros foram elevados ainda mais pelo Banco Central americano. A alta dos juros impactou negativamente as bolsas e também os países emergentes, como o Brasil. Em busca de mais rentabilidade e segurança, muitos investidores retiraram recursos dos emergentes e levaram para os Estados Unidos. Uma greve dos trabalhadores do setor automotivo nos Estados Unidos teve a adesão de milhares de funcionários. Até o presidente Joe Biden, que pretende concorrer à reeleição, defendeu a greve. O democrata foi o primeiro presidente americano a se juntar a um piquete de grevistas. Ainda nos Estados Unidos, uma crise bancária envolvendo instituições financeiras regionais deixou o mercado apreensivo. Em um curto espaço de tempo, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank quebraram, despertando temores de um contágio em todo o setor. Na Europa, o gigante Credit Suisse viu suas ações desabarem depois de afirmar ter encontrado fraquezas em seus relatórios financeiros. O banco suíço acabou sendo comprado pelo UBS. Gigante em apuros. Na China, a economia patinou e a crise imobiliária ajudou a agravar o cenário conturbado. Parecia que o país se encaminhava para uma recuperação após um longo fechamento causado pela pandemia da Covid. Mas, nos últimos meses, a economia passou a perder tração novamente. O setor imobiliário é um pilar do crescimento econômico chinês e registrou um crescimento espetacular nos últimos anos. Mas a enorme dívida acumulada pelas maiores empresas do setor foi considerada pelas autoridades chinesas um risco inaceitável para o sistema financeiro e o conjunto da economia. Diante do risco, o governo limitou consideravelmente o acesso ao crédito, o que deixou muitas empresas em uma situação financeira complicada, como a gigante Evergrande. Se para a China o ano não foi fácil, para os argentinos foi ainda mais difícil. A inflação disparou, o peso derreteu e a pobreza aumentou. Os argentinos sofreram com uma inflação de mais de 140% ao ano. Além disso, o país vive uma crise cambial. O governo está com as contas públicas exauridas por falta de moeda estrangeira. A pobreza na Argentina alcançou 40,1% da população no primeiro semestre. O que nossos vizinhos se perguntam é: conseguirá o novo governo argentino resolver a crise? No Brasil, o ano foi marcado pelo início da queda dos juros básicos. Em agosto, o Banco Central cortou os juros pela primeira vez em 3 anos, uma medida tomada após a inflação começar a recuar. No plano econômico, o governo federal propôs e o Congresso aprovou um novo marco fiscal, um conjunto de medidas para tentar controlar o gasto público e sair do vermelho, sem tirar dinheiro das áreas que considera essenciais, como saúde, educação e segurança.
O chamado arcabouço fiscal foi visto com desconfiança por muitos analistas do mercado, por dar muita ênfase no aumento da arrecadação. E 2023 ainda teve uma surpresa positiva. Há mais de 30 anos em discussão no Brasil, a reforma tributária foi finalmente aprovada no Congresso. Entre outras mudanças, a reforma unifica 5 tributos e cria o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. No mundo corporativo, o ano foi agitado. Uma gigante tecnológica no banco dos réus. O Google e sua controladora, a Alphabet, enfrentaram um julgamento histórico em tribunal federal. O Departamento de Justiça e vários estados afirmam que a companhia abusou ilegalmente de seu poder de mercado para manter o mecanismo de busca como padrão em diferentes dispositivos e assim minar a concorrência. No mundo das redes sociais, o empresário Elon Musk mudou o nome do Twitter para X. Já a Meta, empresa de Mark Zuckerberg que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp, lançou uma nova rede social chamada de Threads para concorrer com a companhia de Musk. Uma aquisição chamou a atenção do setor petroleiro. A gigante americana Chevron anunciou que vai comprar a empresa de petróleo e gás Hess por 53 bilhões de dólares. No mundo da mídia, o destaque foi a aposentadoria do bilionário Rupert Murdoch. Depois de 70 anos de carreira, o magnata de 92 anos deixou a presidência da Fox Corporation, assim como da News Corp, passando o cargo para seu filho, Lachlan. Murdoch se tornou presidente emérito do grupo. Em 2023, o esporte mundial se despediu de gênios como Roberto Dinamite e Pelé, mas também reservou conquistas continentais inéditas, com Manchester City na Liga dos Campeões e Fluminense na Libertadores. O rei do futebol deixou os súditos órfãos no ano passado, mas a despedida oficial foi em 2023. Milhares de pessoas passaram pela Vila Belmiro para o funeral de Pelé, o maior jogador da história do futebol. Torcedores de vários times, mas principalmente do Santos, abraçaram o rei, levado em cortejo fúnebre nos braços do povo. Um drama atingiu o futebol mundial no segundo semestre. Os pais do atacante colombiano do Liverpool, Luis Dias, foram sequestrados. Luiz Manuel Dias foi raptado em 28 de outubro na região de Barrancas, fronteira com a Venezuela. A ação foi executada por membros da guerrilha do Exército de Libertação Nacional em negociações de paz com o governo colombiano. A mãe do atacante também foi levada pelos criminosos, mas foi libertada no mesmo dia. Dias chegou a ser poupado de uma partida do Liverpool e foi homenageado pelos companheiros de time. Somente no dia 9 de novembro, o pai do jogador foi libertado e pôde se reencontrar com a família. Good morning, guys. I'll get to the point. O futebol americano se despediu de um gênio. O astro da NFL, Tom Brady, anunciou em fevereiro a aposentadoria depois de uma longa e vitoriosa carreira. Ele já tinha feito um anúncio de que penduraria as chuteiras em 2022, mas mudou de ideia 40 dias depois. Considerado um dos melhores da história, Brady é o jogador que mais vezes venceu o Super Bowl, o maior título do esporte, 6 vezes pelo New England Patriots e uma pelo Tampa Bay Buccaneers. O tênis brasileiro viveu momentos históricos neste ano. Bia Haddad Maia se tornou a primeira brasileira a chegar a uma semifinal de Grand Slam desde o US Open de 1968 com Maria Esther Bueno. Com a semifinal de Roland Garros, ela se tornou a primeira mulher nascida no Brasil a se colocar entre as 10 melhores do mundo desde que a classificação do circuito feminino foi introduzida em 1975. Ela só foi eliminada do saibro francês na semifinal pela polonesa Iga Swiatek, dominante no cenário do tênis feminino mundial. Entre os homens, o sérvio Novak Djokovic também entrou para a história ao alcançar o 24º título de Grand Slam, igualando o recorde absoluto do tênis de Margaret Court. A final da Copa do Mundo de Futebol Feminino manchada por um homem.
Depois da conquista do título mundial pela Espanha, durante a premiação, o presidente da Federação de Futebol do país europeu deu um beijo forçado na boca da atacante Jenny Hermoso, diante de câmeras do mundo inteiro. A atitude gerou revolta mundial e pedidos imediatos pela renúncia do dirigente, que dobrou a aposta e afirmou que tinha o consentimento da camisa 10 da seleção. O caso foi parar na justiça como agressão sexual e coação, além de uma investigação da FIFA pela conduta de Luís Rubiales, que só renunciou ao cargo mais de 20 dias depois. Na Espanha, outro triste capítulo do esporte mundial foi escrito em 2023. Os repetidos casos de racismo no futebol, especialmente contra Vinícius Júnior. Logo em janeiro, no dia do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, um boneco foi pendurado com a camisa do atacante brasileiro em uma ponte da capital espanhola para simular o enforcamento do jogador. Os ataques racistas geraram indignação em todo o mundo do futebol, mas não pararam por aí. Ele voltou a ser atacado em outras ocasiões. Já nas últimas rodadas de La Liga, no estádio Mestalla, contra o Valência, Vini acusou mais insultos racistas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram diversos torcedores chamando o brasileiro de macaco e o técnico do Real, Carlo Ancelotti, afirmou que nunca tinha visto um estádio inteiro proferindo insultos racistas. Na Europa, um longo projeto esportivo finalmente chegou ao ápice. O Manchester City de Pep Guardiola e tantos investimentos ao longo dos anos conseguiu vencer a Liga dos Campeões pela primeira vez. Depois de bater na trave em 2021 e chegar às semifinais no ano seguinte para sofrer com uma virada histórica do Real Madrid, neste ano, o tão sonhado título continental foi conquistado pelo lado azul de Manchester. Em uma final tensa contra a Inter de Milão, que tem 3 títulos da Champions League, o volante espanhol Rodri fez a diferença e anotou o gol que deu o troféu aos Citizens. Um título continental inédito também foi conquistado pelas bandas de cá. Depois de muito sonhar e batalhar, ir do céu ao inferno em 2008, a hora do Fluminense chegou. Em pleno Maracanã, palco da traumática derrota para a LDU de Quito de 15 anos atrás, os comandados de Fernando Diniz superaram o Boca Juniors da Argentina por 2-1 na prorrogação para fazer a festa da torcida tricolor. Marcelo, que retornou para o clube que o formou depois de vencer tudo na Europa, Cano, que se tornou um implacável artilheiro depois dos 30 anos, e Diniz, com seu estilo marcante e diferente de jogo, são histórias fascinantes dessa campanha. Mas a trajetória mais impressionante ficou por conta do atacante John Kennedy. Emprestado no começo do ano para a Ferroviária de Araraquara, após episódios de indisciplina, ele retornou ao Flu, chancelado por Diniz, e foi coroado com o gol do título tricolor. Se a Libertadores teve um desfecho emocionante, o Brasileirão não deveu em nada para a Copa Continental. Depois de dar a impressão de que se entregaria com tudo para o Botafogo, que fez o melhor primeiro turno dos últimos 20 anos, o título do Campeonato Brasileiro deixou o Glorioso para trás e se ofereceu para os demais times. Liderado por um adolescente e comandado à beira do campo por um técnico histórico, o Palmeiras se fez valer da consistência que tem demonstrado nos últimos anos para conquistar mais um título. A arrancada começou com Endrick, joia da base palmeirense, que já tem a venda acertada para o Real Madrid. O atacante de 17 anos assumiu a responsabilidade na partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro e comandou uma virada impressionante depois de estar perdendo por 3-0 no primeiro tempo. A partir dali, foram 7 partidas, com apenas uma derrota para os jogadores de Abel Ferreira, e a conquista do bisseguido do Brasileirão já era dada como certa com uma rodada de antecedência. Ufa, foi um ano e tanto. E o que dizer deste ano? Que foi intenso? Sim, ele foi. Que foi maravilhoso? Também. Como vimos, foi um ano de perdas, de violência, cheias, desafios. E esperamos também que tenha sido um ano de muitas conquistas, mudanças, crescimento. Diante de tantos fatos, podemos ver que há muita força para lutar por dias melhores. Então, vamos canalizar toda a nossa energia para o bem, que consigamos perseverar sempre e esperançar. Que o novo ano seja diferente e, para ser, só depende de nós. Nossa gratidão a você por estar junto de nós aqui na Pix TV e que continuemos conectados em 2024.
porque aqui você já sabe, é conteúdo todo dia.